Os romanos estavam legislando para os romanos, assim como os gregos estavam legislando para os gregos. Os gregos, pessoal, eles não consideravam quem não era grego como pessoa, assim como os romanos. Eram os bárbaros, eram aquelas pessoas que falavam bah, ninguém entendia nada do que eles diziam, nem a língua de gente eles falavam. Então, fica meio impreciso dizer que os direitos humanos nasceram aqui com os gregos e com os romanos. Nasceram na Idade Média? Não, também não nasceram na Idade Média. Nós vamos ter o início do surgimento dos direitos humanos aqui na Idade Moderna com a ideia de direitos naturais. E por que surgiu a ideia desses direitos naturais? Porque é aqui, pessoal, que a gente tem a luta de uma classe contra aí, ó, o rei, o Estado. O Estado que é monstruoso, é bem grande, o rei que detém todos os poderes, que poderia fazer o que quisesse com esse cara aqui, ó. O indivíduo, esse bichinho aqui, pobrezinho, indefeso. As pessoas, quando participam de um reino, elas são súditas, não são cidadãos. O rei, ele detém todo o poder. Ele detém não só a posse das propriedades deles, mas ele detém a posse de todo o reino dele. Se o rei chegasse na casa de uma pessoa e dissesse assim, olha, eu vou agora tomar a sua casa porque eu achei esse seu terreno muito bonito, eu vou construir meu campo de golfe aqui. Ah, meu senhor, majestade, como é que você vai fazer isso? Eu vou viver onde? Você vai contra a minha vontade, você deveria agradecer que a sua casa está tendo uma utilidade para o rei. Ah, tá bom, majestade, tá bom. Muito obrigado por me deixar ainda vivo. Tchau. Era assim que acontecia, pessoal. O rei, o Estado, ele tinha todos os poderes possíveis. Se o rei quisesse matar alguém, ele não precisava fundamentar. Ele acordava de mau humor, olhava para alguém e mata essa desgraça aí. Corte-lhe as cabeças. Pronto. O cara estava sentenciado, sem nenhum motivo justo, sem nenhum motivo legal. Então, a gente tem aí uma classe de indivíduos, que são os burgueses, que estavam em ascensão e precisavam se proteger contra o poder real, contra o poder do Estado. E começaram a teorizar aqui, alguns teóricos do liberalismo, começaram a teorizar que existem direitos naturais pertencentes ao homem antes mesmo dele passar a viver em sociedade. Antes desse cara aqui ser súdito, ser submisso ao Estado, ele já possui esses direitos e esses direitos são invioláveis. O Estado não pode atacar esses direitos. Olha aí, ó, a proteção que esses direitos dão a esse cara aqui. O Estado, com toda a sua máquina bem grande, monstruoso, como já dizia o Hobbes, o Leviatã, o grande Leviatã, que tem poder sobre tudo e sobre todos, não pode ferir esses direitos, que são os direitos civis e políticos. Direitos naturais ao homem que fazem parte já, que o homem já possui antes mesmo de viver em sociedade. Eu até sugiro que vocês assistam um vídeo que eu fiz sobre os contratualistas, que vocês vão entender melhor aqui a matéria. O link vai estar aqui embaixo do vídeo. Depois desse vídeo vocês vão lá, assistam, que vai ficar bem mais claro o contexto e a teorização sobre esse negócio aqui de direitos naturais e sobre o homem já possuir direitos antes mesmo de entrar na sociedade, antes mesmo de fazer parte do Estado ou de ser um súdito do rei, tá bom? Então, esses direitos naturais, que direitos são esses? Civis, políticos. Mas quais? Primeiro aí, ó, direito à vida. Toda pessoa tem direito à vida. O Estado não pode tirar a vida da pessoa. O rei ou o Estado, o governante, não pode chegar e tirar a vida de qualquer pessoa que seja. Segundo, bem importante também, porque não adianta nada a gente ter vida e não ter propriedade, ainda mais nesse mundo de hoje da gente, não é? Propriedade, pessoal. O Estado não pode tirar minha propriedade.
A propriedade é uma extensão da minha personalidade, como já dizia lá o John Locke. O rei não pode ser motivo justificado, porque existem alguns motivos legais em que o Estado pode até pegar a propriedade de alguém, mas os requisitos são tão fortes que torna assim, quase impossível o Estado pegar a propriedade de alguém sem justa indenização. Toda vez que o Estado precisar da sua propriedade, ele tem que lhe indenizar uma quantia justa e razoável. Então, olha aí o que os burgueses estavam fazendo. Bom, rei, você, Estado, você não pode tirar a minha vida. Você também tem que respeitar a minha propriedade. Se eu sou mais rico do que o rei, azar dele e sorte a minha. Eu trabalhei para isso. O rei não pode pegar... Ah, rapaz, você está muito endinheirado, viu? Eu estou precisando aqui de um dinheiro para armar o meu exército e conquistar um estado vizinho. Ah, está precisando? Eu posso lhe emprestar, eu juro. Não, mas eu sou o rei, tal. Direito de propriedade, milord. O senhor não pode pegar minha propriedade e fazer o que quiser com ela, não. Se quiser, eu lhe empresto a juros e depois aí, ó, o senhor me paga, vai cobrar dos outros aí para me pagar. Ah, então tudo bem. Direito de propriedade. Bom, outro direito, liberdade. E pessoal, liberdade não é só de ir e vir. Liberdade de ir e vir é uma das liberdades que são protegidas aqui pelos direitos naturais. Nós temos liberdade de ir e vir, nós temos liberdade de crença, de culto, nós temos liberdade de consciência, de pensamento. Todas essas liberdades têm que ser respeitadas pelo Estado. O Estado não pode mais dizer, olha, a partir de agora você vai ter que seguir religião tal. A partir de agora você vai ter que pensar isso. A partir de agora você não vai poder pesquisar qualquer coisa. Olha lá a briga do Galileu com a Igreja Católica querendo proibir as pesquisas do Galileu. Pessoal, isso é algo assim fantástico para a época. Hoje é porque a gente já está acostumado com isso, a gente já está acostumado a ter essas liberdades, de usufruir bem essas liberdades, de falar mal de quem a gente quiser aí no Facebook, de falar mal do governo, se a Dilma está fazendo alguma coisa ruim ou bom, a gente vai lá e dá a nossa opinião. Mas nessa época aqui, isso aqui era um avanço muito grande para as pessoas que viveram nesse tempo. Outros desses direitos aqui, ó, igualdade. Igualdade aqui, pessoal, existem dois tipos de igualdade. A igualdade formal e a igualdade material. A igualdade formal é perante a lei, em que todos são iguais perante a lei. Tinha esses caras aqui, indivíduo, coitado, burguês, que praticamente não tinha direitos, e agora começa a ter, e que era ele que sustentava toda a máquina do Estado. Os reis, a classe nobre, a aristocracia e o clero, eles não pagavam impostos. Só estava aqui, ó, nas costas do povo e da burguesia. Opa, peraí. Igualdade, todos nós somos iguais, formalmente falando. Todos nós somos iguais perante a lei. Então, se vai me tributar, vai tributar todo mundo. Até o rei vai pagar imposto. Opa! Olha a revolução dessas ideias, pessoal. Igualdade perante a lei. Lá quando o Tiradentes foi executado, Anderson, foi injusto demais, só o Tiradentes que foi executado, todo mundo foi condenado, mas as penas foram diferentes. Exatamente. O Tiradentes, ele não pertencia à mesma classe social dos outros comparsas dele lá da Revolução. Só ele que pegou a pena de morte porque não existia essa igualdade formal perante a lei. Quando o sujeito tem que ser tratado de forma igual. Todos os sujeitos daquele Estado têm que ser tratados de forma igual. Outra coisa, nacionalidade. Ninguém mais pode ser um pária, uma pessoa sem personalidade. O rei ou o Estado não pode dizer, olha, seus crimes foram muito feios, foram muito horríveis, eu não vou lhe matar não, mas deu fora. Você não é mais francês, você não é mais inglês, você não é mais alemão, brasileiro. Não existe isso, pessoal. Com os direitos naturais, toda pessoa tem direito a ter uma nacionalidade, a pertencer a um Estado. Também nós vamos ter aí
os dois direitos que deram a maior confusão. De acordo com os teóricos dos direitos naturais, todos os indivíduos têm direito de votar e ser votado. Ser votado para quê? Para participar do governo. Opa! Participar do governo? Vocês estão dizendo que vocês têm o direito de participar do meu governo? Isso, exatamente. Direitos naturais. Nós já possuímos esse direito antes mesmo da gente participar da sociedade. Antes mesmo de nós sermos seus súditos, nós já tínhamos esse direito aqui de votar, ser votado e de participar do governo. Em estado de natureza, a gente já tinha. Quando a gente entrou aqui para fazer parte dessa sociedade, a gente veio com todos esses direitos e o senhor, milord, não pode, vossa majestade, não pode violar esses direitos. Só tem que permitir que nós participamos do seu governo. E isso deu a maior confusão, pessoal. Então, tá certo. Direitos naturais. Os homens possuem todos esses direitos. Mas onde era que estava isso aqui? Estava nas obras dos teóricos, nas obras dos filósofos. Isso tinha que ser colocado em documentos oficiais para começar a ter efetividade na prática, na vida real. Essas ideias tinham que se materializar nas relações sociais, na vida cotidiana das pessoas. Então começaram a ser colocados aí em vários documentos. O primeiro deles, nós vamos ter a Magna Carta, de 1215. Anderson, já é antes aqui da Idade Moderna. Aqui nós já tivemos o início dessa briga aqui para diminuir os poderes do rei, os poderes do Estado, que a Magna Carta foi colocado lá para o rei João Sem Terra assinar, limitando seus poderes. Depois nós tivemos aí o habeas corpus de 1679, também lá na Inglaterra, garantindo a liberdade de ir e vir. A autoridade real, o Estado, não pode mais arbitrariamente prender qualquer pessoa. O cara vai lá na casa do outro, o rei vai lá na casa de um indivíduo qualquer e acha bonita a mulher do cara. Começa e diz pro cara, pode mandar ela lá para casa, lá pro meu castelo, que hoje à noite ela é minha. Não, não existe isso não. Pelo amor de Deus. Eu vou me insurgir contra o senhor. Ah, então quer dizer que você está se insurgindo? Está preso. Se não tiver justo motivo, o cara entra com habeas corpus e ele é solto. As autoridades do Estado, o rei, não pode mais prender alguém arbitrariamente, levianamente. Tem que prender fundamentado na lei. E se não tiver justo motivo, o cara sai. Pessoal, imagina só a cabeça. Hoje, na nossa realidade, aqui no Brasil, a gente tem esse negócio do com quem você pensa que está falando. Não é? A gente chega assim num lugar e tal, aí começa aquela discussão, com quem você pensa que você está falando? Imagina essa época. Uma autoridade investida de poderes reais, prende o cara, ele entra com habeas corpus e é solto. Como é que vai ficar a autoridade do cara? Isso foi um avanço imenso para as pessoas dessa época. Depois disso, nós tivemos aí a Declaração de Direitos, a Bill of Rights, que deu aos cidadãos, aos súditos lá do Reino Unido, grande parte desses direitos. E que depois foi aí usada como fundamento nas declarações americanas da Virgínia e da independência. Aqui, pessoal, o rei, ele perde seus poderes. O rei vai ficar lá só de enfeite, bonitinho, só para dizer que é rei. Porque quem é que vai governar? As pessoas aí, participar do governo, nós vamos ter o primeiro-ministro. Olha só como essas ideias mudaram a forma da sociedade. Começando lá pela sociedade inglesa. Aqui na Declarações de Direitos, na Bill of Rights, o rei que pensava que não ia ter seus poderes limitados, teve seus poderes limitados. A gente sabe toda a história lá das guerras, a Revolução Puritana e tudo mais, acabando, culminando com a efetivação prática dentro lá do cotidiano das pessoas dessas ideias aqui. O rei deixa de ter todos os seus poderes e o indivíduo ganha o direito de participar do governo.
Aí, depois disso, nós vamos ter as declarações americanas. Os caras acharam bonito aquele negócio lá. Olha, vocês tiraram os poderes reais. Estão participando do governo. Todo mundo tem direito de participar do governo. Nós aqui nas 13 colônias queremos também participação do governo. A gente não é também súdito do reino inglês, então a gente quer participar do governo. Se a gente não participar do governo, todos os atos que vêm da Inglaterra para cá não têm legitimidade porque o Estado não está respeitando os nossos direitos civis e políticos, não está respeitando os direitos naturais, os direitos que nós temos, incluindo o de participar do governo. Aí teve a Revolução Americana, a independência americana. Pessoal, olha só, ideias mudando o mundo. A gente tem o costume de estudar história, mas acaba não estudando as ideias que fomentaram essas mudanças na história da humanidade. Depois disso, Declaração de Independência nos Estados Unidos, 1776, nós vamos ter a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que foi promulgada lá com a Revolução Francesa, que dá também todos esses direitos lá para os franceses. Os ingleses já tinham conseguido, os americanos conseguiram depois, agora já era hora dos ingleses colocarem esses direitos que estavam aí nos livros dos teóricos, dos filósofos, dos intelectuais dessa época, em um documento oficial que fizesse com que essas ideias também surgissem efeitos práticos na sociedade francesa. Ok? Bom, pessoal, então esses são os direitos humanos de primeira geração, que são direitos civis e políticos usufruídos pela classe burguesa. Porque quem tem dinheiro tem como ter uma vida boa, vai brigar pelo seu direito de propriedade, vai exercer muito bem várias liberdades e perceba, o Estado, para resguardar esses direitos, só tem que se abster de desrespeitá-los. Só tem que ficar na dele. Se o Estado não for atrás de tomar propriedade de ninguém, está respeitado o direito de propriedade. O Estado não tem que gastar nada, ele só tem que ficar inerte lá na dele, deixando que as pessoas usufruam desses direitos na sua plenitude. Só que não era todo mundo que tinha a capacidade de usufruir esses direitos. O cara que não tinha propriedade nenhuma, como é que ia usufruir do direito de propriedade? O cara que não tinha dinheiro, que não tinha propriedade, ele não tinha como gozar em sua plenitude do direito de liberdade. Devo perceber aí onde é que eu quero chegar? Os pobres não tinham por que lutar por esses direitos, porque para eles tanto faz como tanto fez. Eles só tinham no máximo a vida. Entra governo, sai governo, a situação para os pobres não é a mesma coisa, até hoje. Então, os pobres tiveram que se organizar para reivindicar outros tipos de direitos e que o Estado tem que garantir, tem que promover esses direitos. Porque isso daqui, a liberdade que o pobre tem dentro desses direitos humanos de primeira geração é de morrer de fome debaixo da ponte. Então, para eles não era vantagem nenhuma. Então, a próxima geração de direitos que a gente vai estudar são os direitos humanos de segunda geração, que são os direitos sociais que dependem de políticas públicas do Estado para que eles sejam efetivados na prática. E, pessoal, a gente ainda hoje briga para que esses direitos humanos de segunda geração sejam efetivados na nossa sociedade brasileira e pelo mundo afora em vários lugares. Até a próxima aula.